A doutora Renata, a doutora Renata, ela é especialista em direito médico e da saúde, é especialista também em ciências penais, MB em compliance, tem aí uma ampla atuação nessa parte de direito médico há quase 20 anos. Ela lidera o escritório Visão Diferenciada, tem uma trajetória aí que depois do direito penal passou também com várias experiências de assegurar aí essa parte do médico em várias situações. Acredito que você vai até falar um pouquinho de alguns exemplos que você teve. E preservando aí a liberdade e autonomia do médico, né? Hoje na mesa nós temos aqui o Andrezão, André Mansano, a doutora Cecília, o Mil deve entrar. Eu não convidei hoje o Angel, nós temos aqui uns convidados internacionais às vezes, Renata, mas porque como é uma legislação nossa, né, brasileira, então eu coloquei mais nós aqui da mesa. Você já sabe também que depois a palestra ela fica gratuita para todo mundo, né? É um canal aberto, todo mundo tem acesso às aulas. Eu queria agradecer a OMED e a Genismed, que são patrocinadoras. É um canal apoiado pela Sobramid, já temos aí, eu acho que uns 8 ou 10 anos. Acaba alcançando, por curiosidade, aí hoje mais de 20 países. Sempre a gente recebe, às vezes não ao vivo, mas várias mensagens depois, né? E eu queria aproveitar, convidar todos para dois eventos aí. O Lagos Dor, que ele também tem o apoio da Sobramid, vai ser em outubro, de 22 a 24 de outubro. Convidar também para o ano que vem o Congresso Brasileiro da Sobramid, que é a Sociedade Brasileira dos Médicos de Dor. Então são os dois eventos assim importantes para a gente em termos de Brasil e que eu gostaria de fazer esse convite. Hoje, mais uma vez, aos participantes, nós vamos fazer um sorteio de inscrição para o Simpósio do Lagos Dor em Búzios, que é um evento muito interessante e que entrou no calendário brasileiro enfim, de científico com bastante sucesso, né? O criador, que é o Dr. Valadares, ele fez uma coisa muito bacana, totalmente voltada para o ensino, nada voltada para nenhum ganho pessoal, como esse canal aqui também, viu, Renata? A gente não tem nenhum ganho pessoal financeiro em nada, na verdade, a gente gosta de estar aqui, nós gostamos de participar, de discutir e é muito aberto para tudo isso. Enfim, deixa eu perguntar aqui, Kátia, quer falar mais alguma coisa? Kátia, nossa secretária também, Olá, tudo boa certo? noite. Tudo certo, pode começar. André, Cecília, quer falar alguma coisa? Nope. Então, bom. Então, então Renata, é sua vez, amiga. Muito obrigado, viu, uma vez mais. Eu que agradeço. Antes de começar, eu vou só pedir para alguém me orientar aqui como que eu vou compartilhar, porque é a doutora Lilian que vai compartilhar para mim a tela Tá. dos slides aí. Ela Ah, está tá bom. autorizada a compartilhar? Deixa eu ver aqui. Eu vou colocá-la como co-host. Pronto. Pronto. Tá bom. Então, a doutora Lilian vai compartilhar. Enquanto isso, eu vou me apresentar aqui brevemente, agradecer ao doutor José Luiz Campos, né, que fez esse convite. Eu fiquei extremamente honrada. É uma pessoa que eu gosto muito, né? Fui indicada para ele por uma cliente, né? E é uma paciente dele. Então, eu sempre brincando como o direito e a medicina estão sempre ali entrelaçados, né? Nesse caso, o nosso elo aí é uma paciente dele, uma cliente minha, né? E acho que já temos mais do que um em comum atualmente, né? Exato, exato. E assim, e eu acho que assim será, né? O Até direito. podemos colocar aqui, viu, Renata? É uma, basicamente, pessoal, para vocês entenderem, é um paciente que teve um procedimento autorizado,
foi realizado e depois sofreu a glosa e apareceu a conta para ele pagar, mas tinha uma autorização prévia. E coincidentemente, o paciente também tem um pagamento de anuidade lá, ou de mensalidade, né, do convênio, muito acima dos reajustes, e aí que acabou intermediando, no fim acabou, um segundo paciente apareceu a mesma coisa, e lá estava a doutora Renata, estão fazendo essa ponte também, não só no lado do médico, mas do paciente, tá? Então, já ajuda a apresentação, amiga. É verdade. Lá no escritório, somos várias advogadas, e a doutora Lilian, que está aqui hoje presente, ela assume muito à frente ali do paciente, né, da proteção do paciente, e eu assumo à frente da proteção do médico, né? Então, a única coisa que a gente não processa no escritório são médicos. A gente defende médicos e a gente defende pacientes contra as operadoras, né? E às vezes também em relação a alguma negativa de SUS e o que possa surgir. A minha trajetória no direito da saúde médico, ela é um pouco peculiar, né? Para quem não me conhece, assim, nunca me viu, eu comecei porque eu tive uma filha que era cardiopata, né? E a minha filha precisou exatamente dos planos de saúde, né? E comigo eu não tive a infelicidade de ter que brigar com um plano de saúde. Então, a minha filha, eu já vou falar de antemão, minha filha faleceu, pequenininha, com 41 dias de vida. Mas a minha filha, ela teve acesso a todo o tratamento que existia no Brasil para ela. Inclusive, eu iniciei a busca pelo tratamento da minha filha lá na Alemanha. E aí é daí que eu vou contar a história do vinho para vocês, porque parte desde quando eu morei na Alemanha, engravidei da minha filha lá e busquei tratamento para minha filha lá. Minha filha, a cardiopatia dela era aquele DSAV completo e desbalanceado, né? Então ela não tinha, não era fechada as câmaras, né, do coraçãozinho dela. E aí era tão aberto que ela acabou tendo a mesma conclusão ali de uma hipoplasia do coração esquerdo. Então era uma cardiopatia muito grave e que na Alemanha é tido como incompatível com a vida. Mas aqui no Brasil não, né? Então, eu falei, eu vou embora para o Brasil porque é no Brasil que eu vou tratar minha filha. A Helena, né, não teve o desfecho de dar tudo certo, muito embora ela tenha realizado as cirurgias e tudo mais, no maior complexo ali, né, de cardiopatias, e aí vocês devem conhecer que são todos médicos, né, o doutor José Pedro da Silva e toda a equipe do doutor José Pedro, lá na Beneficência Portuguesa em São Paulo. Então a Helena não passou por nada disso, mas muitos bebezinhos que estavam lá passaram por muitas negativas. Então eu vi bebezinhos ali morrerem porque não teve tempo, né? Não houve o tempo para autorização ali de um procedimento, ou da própria cirurgia mesmo. E aí eu falei, gente, não pode ser, né? Não é possível que eu tô aqui, que eu tô sofrendo tanto, que eu tô passando por tudo isso, eu preciso aprender alguma coisa com isso. E eu já era advogada há muito tempo, eu falei, bom, acho que é por esse caminho aí que eu preciso ir. Alguma coisa tá me mostrando que é por esse caminho. E aqui estou, né? Tanto pelo lado do médico, porque eu vi ali, né, o médico se doando integralmente por aqueles bebezinhos ali naquela UTI neonatal da Beneficência. Como eu vi os pais, né, assim como eu, meu marido, também fazendo de um tudo e muitas vezes o plano negando. Então, eu falei, bom, acho que é isso que eu precisava aprender. E tô aqui dia a dia tentando honrar minha filha, a memória dela e honrar essa profissão que eu acho assim linda, maravilhosa, que é, né, a do médico, né, que é esse poder que vocês têm, assim, que para mim ainda é da época da antiguidade, né, de sacerdotes mesmo, de poder restabelecer a saúde de alguém. Então, é o que eu tento fazer todo dia. Eu não quero me emocionar, quero seguir em diante para poder explicar sobre o vinho, né? Lília, se puder passar. A história do vinho foi até muito engraçada, porque como eu disse, eu fui morar um tempo na Alemanha com meu marido,
porque meu marido, ele é cavaleiro de hipismo por esporte, não por profissão. E aí ele quis passar ali um período, a gente passou um período de 4 anos lá, para ele montar nas provas todo ali daquele circuito europeu de hipismo mesmo. E a gente participava ali, né, de várias provas e tudo mais, mas assim, a gente ganhava em reais e gastava em euro, né? Não era muito fácil pra gente. E aí a gente foi assistir um global, né, que é uma das maiores provas do hipismo, lá em St. Gallen, na Suíça. E aí, e eu, sem conhecer ninguém, não entendia nada, bolufas de nada, tava na mesa com, assim, eu não vou poder falar os nomes aqui das pessoas, mas eram, assim, os maiores empresários das multinacionais que a gente tem, que fazem parte do Brasil também. E um deles era português. E eles tomando vinho e tudo, e falavam, mas toma um vinho. E eu falava, ai, muito obrigada, eu não aceito e tudo, porque o vinho tinto, ele me deixa muito ruborizada e ele me dá uma dor de cabeça no dia seguinte enorme. Então eu só bebo vinho branco. É muito raro beber um vinho tinto. E eles bebendo vinho tinto, vinho tinto, vinho tinto. E um frio na Suíça, né? Falei, ah, só bebo vinho branco. Ah, mas então nós vamos trazer um vinho branco especial para ela. E trouxeram esse Chablis, que era o Leclos, né? E ele me explicou, inclusive, que esse Leclos, ele era lá de um local especial na França e tudo. Quando ele foi me explicando isso, eu só olhei para meu marido e falei assim, meu pai eterno, quantos euros será, né, que a gente vai pagar nessa garrafa? Meu marido já queria me matar. Ele falou, por que você não falou que você bebe cerveja, né? Mas, enfim, fui apresentada a esse vinho. Para falar a verdade verdadeira, achei ele muito forte, muito encorpado. Eu gosto de um vinho bem gelado, assim, bem, né, assim, até quando a gente coloca gelo no vinho, e aí ele tem uma temperatura toda, né, que não pode ser gelado e tudo mais, pode passar, Lili. Mas foi esse vinho foi assim que me apresentou ao vinho na Europa, né? E aí eu achei muito interessante com a experiência de hoje, né, de trazer, fazer essa analogia com o que a gente está estudando sobre os médicos, né? Porque ele cresce lá num terreno que é calcário, argila e fósseis marinhos, né? Então é um solo construído em cima do que resistiu, né? Porque são os fósseis ali. E aí é um terreno bem reduzido ali, de 26 hectares. As vinhas, elas têm uma média de 50 anos, né? E a produção por safra é de mais ou menos 1.900 garrafas. Então, assim, não é um vinho que tem muita quantidade, por isso um pouco mais caro. Pode passar. E aí esse slide não ficou muito, muito bom, mas então ele tem, né, um amarelo mais intenso, eu trouxe, né, ele é mais encorpado, como eu disse, ele tem, assim, esse cheirinho aí de frutas cítricas, né, e ele fica, assim, bem, uma acidez bem vibrante na boca. Ele tem 12,5, né, de teor alcoólico, a guarda dele é de mais ou menos 10 anos, e ele deve ser servido a uma temperatura de 9 a 12 graus. Eu não, eu gelo ele sempre, porque eu acho que, que ele é bom, é geladinho. E aí, como vinho branco, né, e só faz com a uva Chardonnay, ele harmoniza com queijo, com carnes brancas, mas é um vinho que é para ser um pouco mais leve, obviamente, do que o vinho tinto, né? Pode passar ali. Então, o que eu quis fazer, né, a conexão com o que a gente vai tratar hoje, que aí sim é minha especialidade, porque vinho, acho que vocês perceberam que eu não entendo muito, eu gosto mais é de beber mesmo vinho. Quanto mais hostil o ambiente, mais profundo é o resultado, né? E o mesmo vale para o médico que constrói a sua defesa antes de precisar dela, que eu acho que é o momento que a gente está chegando, né? Do médico entender que a realidade de hoje é essa, trabalhar pensando já em ter um bom embasamento, em ter um bom solo para uma futura defesa, que infelizmente é o que está acontecendo aí com a grande maioria dos médicos. Tudo bem. Parabéns, Ana. Então vamos brindar, né? Isso aí. Boa.
Agora vamos para a parte que eu de fato entendo, para poder falar. Pode passar, Lili. E aí, toda vez que eu faço qualquer aula, que eu converso com o médico sobre isso, eu sempre falo. Que interessante essa trajetória, né? Que o médico foi de sacerdote a um réu em potencial, né? Hoje, quando a gente vê aí as notícias, a gente lê, a gente vê no próprio Instagram como que o médico hoje está ali na posição de réu, né? Qualquer coisa que aconteça com o paciente, o médico ele vai ter alguma responsabilização, independentemente se houve um erro médico ou não houve. Às vezes o médico agiu totalmente dentro da arte médica, mas ele talvez vai ser ali condenado por uma falha no dever informacional. O paciente vai alegar que não entendeu que o procedimento tinha aquele risco e no final das contas, o judiciário acaba por conseguir uma condenação ali que seja para dar talvez uma resposta para a sociedade. Pode passar, Lili. Aí eu fiz uma pequena linha do tempo, né? Que na antiguidade os médicos eram mesmo sacerdotes, né? E eles intermediavam ali o humano e o divino, né? E isso era muito interessante. E é uma pena, assim, que tenha deixado de ser assim, para chegar onde chegou, né? Talvez se a gente tivesse conseguido ficar ali num meio termo de tudo isso, seríamos todos mais felizes, tanto os médicos quanto nós, pacientes, né? Porque quem somos nós sem os médicos para cuidar de nós? Então, depois, no século XIX, o médico passou a ser visto ali como um cientista, né? Ele detinha o conhecimento que salvava as vidas, mas não mais como um ser sacerdotal. E depois, nos tempos mais recentes aí, ele passou a sofrer todas as implicações do Código de Defesa do Consumidor. Então, o médico passou a ser um prestador de serviço, né? E como prestador de serviço, quem está em hipossuficiência ali em relação ao médico é o paciente. Então, o paciente passou a deter todos os direitos ali em relação ao médico. E começou a ficar difícil para o médico nesse momento, né? A internet julga, a internet condena, esse acesso à informação, ele ficou muito perigoso, né? Ficou muito antes do judiciário falar qualquer coisa, o que já está na internet já condena esse médico. E aí, por isso que eu digo que o médico acabou virando o centro do alvo no momento que a gente está hoje. De passar ali. E a realidade brasileira em números, né, nos assusta muito, porque a cada 2 horas um médico sofre violência em alguma unidade do Brasil, unidade de saúde do Brasil. E eu acho isso assim um verdadeiro absurdo, né? Porque quem está ali cuidando das vidas está ali sofrendo violência. Então a pessoa acaba ali passando toda a frustração da dor de ver um familiar, um parente ali doente, e aí desconta toda essa dor ali no médico, que é quem tá cuidando. Eu sei que não é a realidade, né, de quem, provavelmente, dos médicos que estão nos assistindo, e nem talvez de quem vai assistir esses vídeos por conta de plantões em UPA e tudo mais. Não sei se é essa a realidade, eu acho que não. Mas quando a gente fala em violência digital, aí eu acho que sim. Porque a violência digital, a gente percebe que ela é maior quanto maior forem os honorários médicos. Então, às vezes a pessoa vai lá, ela paga um ticket mais alto ali por uma consulta, né, com um especialista, e aí no caso de vocês, né, a pessoa já vem ali com dor há anos, anos e anos, e aí busca ali um dinheiro, paga uma consulta e fala: pronto, agora pelo menos eu paguei caro e eu vou resolver esse problema da minha dor. E vocês, mais do que ninguém, sabem que a dor é multifatorial e a medicina não é, né, uma ciência exata e muito menos uma obrigação de resultado, né? É uma obrigação de meio. E aí, esse paciente, na frustração de ter gastado um dinheiro e às vezes a dor não ter melhorado ou não ter melhorado o quanto ele esperava, ele vai realizar essa violência digital, né? Que é acabar com a reputação desse médico no ambiente virtual, que, muito embora a gente fale que não é terra de ninguém, de fato,
né? Existem normas. Uma vez violada essa reputação, é muito difícil da gente voltar ali ao status quo ante, né? Então, hoje eu acho que é um dos maiores, uma das maiores ameaças que vocês sofrem. Pode passar, Lili. E aí, falando especificamente do médico da dor, né? Por que que a gente fala que o médico da dor está no centro desse fogo cruzado? Porque a dor crônica, ela é invisível. Então, o que que vai demonstrar ali para o juiz, para a operadora de saúde, essa dor? Muito embora tenha exames ali que podem, né, falar alguma questão ali fisiológica do indivíduo, é um relatório muito bem elaborado, é uma prescrição muito bem feita que vai demonstrar a dor, porque a dor também é muito subjetiva, né? Então, a gente tá muito acostumado de tempos em que o médico falava assim, escrevia lá: paciente me procura com histórico de dor há X tempo, relata dor cervical. Ponto. E eu percebo que quanto mais elaborado hoje, né, quanto mais treinamento a gente dá para elaboração de prontuário, mais sucesso a gente tem frente às operadoras de saúde, né? E num eventual processo ali por erro médico, algo que o paciente venha processar esse médico, também esse relatório, esse prontuário bem escrito, ele faz toda a diferença. A gente tem um outro grande problema que são os OPMEs, né, na medicina da dor, porque os OPMEs são caros, são negados, são o centro do debate com as operadoras de saúde. Foi o que o doutor Zé Luiz falou de um caso específico aí, né, de um cliente meu, paciente dele, né, que teve procedimento autorizado e depois de realizado, duas agulhas, né, acho que um kit, foi um kit cânula, foi negado. O que que aconteceu com ele? Ele já tinha feito o procedimento, ele não podia nem escolher se ele queria ou não fazer com essas duas agulhas. O procedimento estava autorizado. E aí veio a cobrança, né, de um valor alto, porque sequer ele pôde negociar com alguém a compra dessas agulhas, porque elas eram fornecidas lá pelo hospital, e o hospital foi cobrar dele a glosa da operadora. É um caso difícil para o advogado resolver? Não, para o advogado é um caso até fácil, porque é tão evidente ali, né, o erro, mas isso não acontece para todos os pacientes, né? E nem todos os pacientes têm acesso a advogados e nem todos os advogados também têm essa especialidade em saúde. Então, a questão do OPME, ela é muito debatida, é muito complicada. Então, quanto mais elementos a gente coloca ali no relatório médico da especificidade do OPME, mais forte o debate ali fica em relação ao médico. Então, o médico ganha esse debate em relação ao operador. Questão muito, muito grande hoje em dia, vigilância sanitária. Eu, desde o início do ano, aliás, desde o fim do ano passado, estou dizendo, 2026 é o ano da vigilância sanitária. E eu tenho visto isso todos os dias no meu escritório, que é a vigilância sanitária lacrando clínicas, lacrando medicamentos, né, interdição mesmo cautelar. E é um problema muito grande, porque a vigilância sanitária tem poder de polícia, né? Ela não entra com um mandado judicial lá e fala assim, ó, vem cá, eu tenho uma ordem do juiz. Não, eles têm poder de polícia, eles podem entrar no seu consultório e lacrar o seu consultório. E depois aí a gente tem que brigar para provar que estava tudo certo, que estava tudo dentro da conformidade, das RDCs e tudo mais. Então, hoje, o direito regulatório, né, e sanitário também está muito em voga. E uma outra questão da dor também são os planos de tratamento, né? Porque muitas vezes o médico opta por vender o plano de tratamento e aí ele já é endemonizado porque não pode vender, porque o médico não pode ser mercantilista, né? Porque o mercantilismo ali na medicina ele é vedado. Mas existem mil maneiras de se vender os planos de tratamento dentro da ética e dentro do que se espera para um bom tratamento do paciente. Pode passar, Lili. Então eu falo assim que vender não é um palavrão, porque o médico não pode vender medicamento, o médico não pode vender tratamento. Mas a profissão do médico, ela é remunerada.
né? Então, quando eu falo da dupla agenda, quando eu falo dos planos de tratamento, existe uma linha ali muito tênue que vocês não podem cruzar. Mas, se vocês pensarem pela ética, com certeza vocês não vão estar cometendo uma infração ética. Então, eu vou pincelar algumas coisas que aí depois eu abro para as perguntas do que interessar mais vocês, porque a gente tem ali um leque enorme, né, de plano de tratamento, de publicidade médica, de dupla agenda para quem atende em plano de saúde, mas às vezes realiza alguns procedimentos em caráter particular porque não são cobertos pelo plano de saúde. Então, eu abro para vocês também para perguntarem. Pode passar, Lili. Eu vou tentar pincelar brevemente mesmo, para poder abrir mais tempo para as perguntas. Uma questão que as pessoas, os médicos me procuram muito é sobre a dupla agenda, né? Mas a dupla agenda é bem recente aí, um parecer do CFM. Eu sempre disse que a dupla agenda ela era possível, né? Porque era vedada a unimilitância. Você não tem obrigação de trabalhar só para o plano de saúde. Então, você pode trabalhar para o plano de saúde e trabalhar particular. Qual que é o maior requisito para que essa dupla agenda seja correta? O maior requisito é que ela não seja discriminatória. Tem ali um equilíbrio nessa agenda. E esse equilíbrio pode significar que você tem consulta hoje particular e vai ter daqui a 2 meses no convênio. Por quê? Porque você tem horários específicos para o particular, horários específicos. E talvez o seu volume de pacientes no plano de saúde lotou a sua agenda. E desde que você consiga demonstrar isso, está tudo certo. O que que tem que ser feito? É necessário que se faça uma boa política de agendamento e cancelamento de consultas. Então, o que eu sempre explico para os meus clientes médicos é isso. A gente tem que ter uma política, seguir essa política e treinar a secretária muito bem treinada para essa política que a gente segue. Porque às vezes a secretária, uma coisa que ela fala ali errado, ela vai colocar o médico em maus lençóis ali com o plano, né, ou com o convênio, que ele seja credenciado. Porque o paciente, ele é danado para falar, né? Olha, pelo plano de saúde só tinha para daqui a 6 meses, mas se eu quisesse pagar, tinha para hoje. Então a gente tem que fazer isso muito bem documentado e muito bem explicado ao paciente. Pode passar, Lílio. Uma outra questão também da dupla agenda é muito importante porque alguns procedimentos não são cobertos pelo plano de saúde, né? Então você atende o paciente e aí pelo plano de saúde você pode fazer a infiltração com corticoide. Aí depois vocês me corrijam se eu estiver errada. Mas acho que com o ácido hialurônico, não. Ou tem cobertura? Por exemplo, aqueles, né? Depende do plano. Você está certa, depende do plano, sim, depende do plano, não. Tá. Exatamente. Vamos supor um plano que não cubra o ácido hialurônico, né? E aí você entende que para o seu paciente que já usou corticoide, e até eu acredito que não seja bom é, esse uso muito constante do corticoide, você pode indicar o ácido hialurônico e pode explicar para ele que não é coberto pelo plano de saúde. O que que você tem que ter? Você tem que ter bons documentos que mostrem que esse paciente ele entendeu que ele está tratando até aqui pelo plano de saúde, mas a partir daqui o plano de saúde não tem essa cobertura e ele vai fazer essa parte do tratamento particular. O que não pode é você angariar pacientes para ficar fazendo tratamentos que seriam talvez cobertos, né? Talvez um tratamento coberto pelo plano lhe atendesse e você fosse fazer né, os tratamentos particulares, angariar esses pacientes. Mas sim, é possível operar com o PME melhor, que o plano não cobre, mas é muito importante que isso seja muito bem documentado em prontuário e em termos específicos para isso. A glosa do OPME, eu acho que o grande problema, a meu ver, sob a ótica do médico, né, é que o plano glosa, o médico reclama, o plano mantém, o médico cede. Mas se der qualquer erro, der qualquer problema com aquele OPME, que é pior, né, que não atenderia bem ali o seu paciente, é você que vai responder pelo ato médico que você aceitou fazer com aquele material que o plano lhe forneceu. Então, aceitar talvez ali correr um risco
desnecessário, né? A gente não sabe. Eu já vi, né, acontecer de médico aceitar um OPME, aquilo ali dar errado, aquilo ali quebrar, e o médico, tudo bem, no caso do meu cliente, ele reoperou e não teve um problema com o paciente. Ele poderia ter tido um problema com o paciente. E, em última análise, é ele ali o dono do ato médico. Então, a primeira pessoa que responde por esse problema ali é o médico, que aceitou fazer. Porque se aquele OPME não dava para fazer, então por que realizou o ato médico? Né? Então, é uma coisa assim, para se pensar mesmo no momento em que existe a negativa. Pode passar, Lili. E aí, o que fazer com a glosa? Eu acho que talvez vocês já estejam até acostumados, né, com esse fluxo. A gente tem NIP na ANS, a gente precisa ter um banco de argumentos científicos, porque hoje junta médica, né, é para todo procedimento realizado, principalmente dor, ortopedia, né, é tudo junta médica. Então, a gente tendo ali um banco de argumentos científicos, a gente tem bons argumentos para usar na NIP. Lembrando que a NIP ela é do paciente. Então, o paciente precisa estar muito esclarecido sobre esse procedimento todo, porque isso é um direito dele de ter um melhor tratamento, né? Ou de ter um tratamento ali compatível com o que ele realmente precisa. Recurso administrativo também é algo que a gente tenta antes de judicializar. Tutela de urgência judicial, a gente usa. Qual que é o grande problema? Na dor. Porque muitas vezes a gente não vai conseguir demonstrar urgência, né? Porque a pessoa não vai morrer de dor, entre aspas. Então, o que que o médico tem que ter o cuidado ali no momento de elaborar um relatório? De demonstrar o quanto essa dor está afetando a vida do paciente, no sentido assim, às vezes dele não conseguir nem mesmo trabalhar ou as atividades básicas da vida diária, ele não consegue fazer. Ainda assim, a tutela de urgência, ela é questionável. Então, pode ser que a gente consiga esse tratamento só ao final do processo. Hoje em dia, a gente tem tido processos bem mais rápidos em caso de dor, né? Assim, cerca de 6 meses, a gente às vezes tem uma sentença. Mas é 6 meses ali que o paciente está sentindo dor, né? Caso de uma tutela de urgência, a gente consegue ela às vezes em 15 dias. Pode passar ali. Essa aí é a questão do dano reputacional, né? Isso está acontecendo direto no escritório e é, assim, motivo de terror para os médicos que me procuram nesse sentido. Olha, a pessoa não gostou, a pessoa não teve um resultado e a pessoa falou que vai acabar comigo no Instagram. O que que eu percebo? 90% dos casos, quando o jurídico entra para falar com esse paciente ou com os familiares desse paciente, o paciente recua. Porque o que que a gente vai mostrar para esse paciente? Tudo tem consequência, né? Então, se o paciente está indo ali para a internet para causar qualquer conduta ali, que ele vai ter alguma conduta que vai difamar ou às vezes caluniar, ele pode responder criminalmente, pode também ter que pagar uma indenização para esse médico. Então, com todo jeitinho, o jurídico vai ali tentando demonstrar as consequências dos atos. E eu falo assim que em 90% dos casos esses pacientes não vão adiante. Mas os que vão, a gente tem dois remédios para isso, né? Um é entrar com uma ação de caráter inibitório. É antes dele colocar qualquer coisa na internet, que a gente sabe que ele já está ali armando para colocar, a gente entra com uma ação que já proíbe ele de colocar. Ele recebe uma ordem judicial que ele não pode falar o nome desse médico na internet, por exemplo. Ou se ele já tiver colocado, para que ele retire em 24 horas, 48 horas, sob pena de multa diária. Então a gente tem esses dois remédios hoje em dia. Vou te passar ali. Aqui é um exemplo, né, de dano reputacional que eu acho assim, por exemplo, esse aqui do meio é Denise, eu não consigo ler muito bem, mas ela fala assim que ela fez uma cirurgia com esse ortopedista e que ela ficou com uma sequela permanente e que a culpa foi dele. Então, assim, sem passar por uma junta médica, sem passar por qualquer exame técnico, né, ela acabou com a reputação desse médico. Quem vai ali ler para saber se vai passar em consulta e vai operar com ele,
dá 10 passos para trás e não vai querer operar. E a pessoa não consegue tirar isso daí, é muito difícil tirar isso, né, das avaliações do Google e tudo mais. Esse último caso ali é a Unimed. A pessoa não entendeu a dupla agenda. A secretária não deve ter explicado bem como que é. Então foi lá, xingou, falando que não aceita a Unimed e tudo mais, mas que tem consulta para particular no mesmo dia. Isso aí, doctoralha, né? Pode passar, Lívia. Isso aí é o tempo inteiro, o médico tem que ficar passando por isso. Com relação aos processos no CRM, CRM, em tese, não é inimigo do médico, né? São seus pares. Então, só saber que chegando ali uma sindicância, né, instaurando-se uma sindicância, ela pode finalizar em sindicância mesmo, sequer chega a virar um processo, mas que se ela virar um processo, ela tem defesa, o médico tem todas as defesas, mas que não o faça sozinho, né, porque ela é uma defesa eminentemente jurídico-médica. É o momento em que as duas profissões se entrelaçam ali para fazer a defesa desse médico. E o PAD, que é muito pouco falado, né? Que são vocês médicos que atuam em hospital. O regimento interno do corpo clínico é que vai guiar todo esse processo administrativo disciplinar, que pode culminar com o afastamento de vocês do hospital. Ele é diferente do processo no CRM e também poucos advogados sabem que existem e tudo mais. Então, às vezes, também hospitais públicos, tudo isso, a gente vai falar em PAD. E tem também, ele vai seguir ali os ditames do regimento interno, né, daquele hospital. De passar. E aqui é o cerne da defesa do médico, que é o quê? Um prontuário robusto, um prontuário bem escrito, um prontuário datado, correto, um consentimento que de fato foi informado e foi entendido pelo paciente. No escritório, a gente, assim, com os casos que chegam no dia a dia, a gente atualiza praticamente todo mês. Eu estava conversando com a Lília um pouquinho aqui antes de entrar falando isso, né? Que todo mês a gente atualiza alguma coisinha nos nossos documentos médicos. Então agora a gente está criando um programa, desenvolvendo um programa, que conforme o paciente vai lendo, ele só deixa o paciente continuar a leitura depois que ele leu um pedaço, entendeu e explicou o que ele leu. Porque o paciente fala assim: ah, eu não li isso, não. Eu não entendi que era assim. Se eu soubesse, eu não tinha assinado assim. Então, a gente está fazendo um programinha que ele só desenvolve a leitura do termo de consentimento, por exemplo, se o paciente está de fato entendendo, respondendo as perguntas. Você está entendendo que não é uma obrigação de resultado, que o médico vai fazer o melhor possível, mas que o tratamento da sua dor, ela pode ir de 0 a 10 a depender de vários fatores. Então, a gente escreve isso tudo no termo de consentimento, o paciente tem que ir ticando, entendendo e seguindo adiante nesse programinha, porque depois ali na frente ele não vai falar que ele não entendeu, porque não tem nem como. Outra coisa que a gente faz é esse dossiê de acompanhamento, que a gente cria uma pré-anamnese, que é o próprio paciente que responde. Então, ele vai falar dele, como que ele, como que ele entende a dor dele. E depois a gente faz um registro mensal ou quinzenal, aí o médico que vai decidir o que que é melhor para esse paciente da dor. Porque em algum momento lá na frente, quando ele estiver arrependido do dinheiro que ele gastou, ele vai ter falado lá atrás que a dor dele melhorou em algum momento, em algum estágio. Então é ele mesmo que vai fazendo esse dossiê do próprio tratamento. E ao final a gente faz um termo de quitação e satisfação quando ele recebe a alta. Então o médico dá quitação para ele dos valores e ele dá quitação para o médico do tratamento que ele contratou. É mais ou menos isso assim, eu falo que é o arcabouço do documental que o médico, mínimo que o médico precisa ter. Pode passar ali. Pode passar esse também, porque é isso que eu falei. É o consentimento que a gente está criando, eu ainda não tenho aqui para mostrar. Ele vai ficar pronto em julho, mas é um programinha mesmo de computador que ele vai ler. Então, por exemplo, o que é por exemplo, a terapia do Botox para dor, né? Olha, então vai ser, você vai receber o Botox, ele vai
relaxar o músculo, como que funciona? Para quem ele é indicado? Você entende que ele pode melhorar de 0 a 10% a sua dor? E aí a gente vai fazendo todas essas perguntas para cada um dos procedimentos. De passar. Aí são os meus contatos. No próximo slide eu deixei um QR Code. Pode passar, Lílio. Quem quiser fazer é um mapeamento. Vai ficar aí no YouTube, né? Eu não vou, claro, conseguir fazer para todo mundo, mas alguns que chegarem para mim. É um link que tem um mapeamento que a gente faz do básico que um consultório precisa ter, principalmente em termos de vigilância sanitária, para entender se o KNAI está correto, se cabe equiparação hospitalar para esse médico, se tem de fato um prontuário que obedece à LGPD, né? Se os termos de consentimento estão adequados aos procedimentos que são feitos, se esse médico tem uma publicidade que não lhe deixa vulnerável ali na reputação digital, é um mapeamento básico que a gente faz no escritório. Quem quiser pode acessar o link que eu vou dar uma devolutiva desse mapeamento. E pode passar, acho que agora eu finalizo. E aí, voltando lá, né, no vinho, você foi construído para um terroir difícil nesse momento, né? Eu acho que o terroir para o médico tá difícil e precisa de estrutura para proteger o que você construiu ao longo de toda a sua vida enquanto médico, né? Mas a gente, enquanto advogado, tá aqui para isso. Era isso que eu tinha para dizer. Eu queria agradecer e abrir para as perguntas, né? O tema que for mais específico para vocês, eu estou à disposição para esclarecer. Obrigado, Renata. Começar com as meninas. Cissa, você representando todas. Eu tenho só uma queixa. Essa aula tinha que ser presencial, tá Com o vendo? maior prazer do mundo. Olha só, assim, na verdade, vou só comentar basicamente duas coisas assim que aconteceram comigo. Uma, a questão da gente ter o registro em cada estado quando a gente vai trabalhar. É, Teve uma época que eu acabava dando aula, mas fazendo procedimento também fora do meu estado, que é o Rio de Janeiro. E aí eu passei a ter, né, me registrei pagando aquela anuidade e tudo mais do CRM daquela região, né, que eu estava indo, fazendo procedimento, tratando paciente e tal. E o pessoal pensa que às vezes isso é bobagem. Na época que eu fiz, até me criticaram a beça, falando você é uma neurótica. Só que assim, a minha família é inteira de advogado. Eu sou a única que não tive essa capacidade. Então, assim, na época eu fui alertada pelo meu pai, que era meu melhor amigo e assim, foi procurador, assim, maravilhoso. E ele falou assim, filha, não é melhor você se regularizar naquele estado? Eu assim, por que que eu estou contando isso? Porque, num dado momento, outros dois colegas, que obviamente riram muito de mim, falaram que eu era profetisa do Apocalipse, receberam uma notificação e uma multa, uma coisa em torno entre 3.000 e 5.000 reais, uma coisa assim, pelo tempo que eles estavam atuando, porque enviaram os registros da atuação deles e aí eles receberam essa multa. E eu, obviamente, já tinha absolutamente esquecido que eu tinha feito o CRM daquela região. Eu falei, meu Deus do céu. Quando eles me falaram, eu falei, meu Deus, vou ficar atenta no meu e-mail, porque vai chegar a multa para mim. Uma semana depois eu falei, meu Deus, a minha multa então vai vir maior ainda, porque não chega essa multa, eu estava desesperada. E aí fui comentar com meu pai. Aí meu pai, minha filha, você tem esse registro? E meu pai, que sempre organizou toda a minha vida com relação a essas coisas, e realmente que é uma coisa, né, dizer para os colegas, porque pode não acontecer nada, né? Mas é aquilo que você falou. Quando a gente anda, né, o terreno já é difícil, mas quando a gente está bem calçado, aquelas irregularidades e as dificuldades do terreno realmente elas ficam, né? A gente pode tropeçar um pouquinho, mas a gente não cai. Então, acho que essa
de tudo isso que você explica para a gente, né? Isso é muito, muito importante, porque na maioria das vezes a gente que é médico, a gente não entende nada, e se a gente não tiver alguém para nos orientar, realmente, aí depois é muito, muito complicado. E a pergunta que eu É queria uma te questão fazer. muito recente, né? É uma questão muito recente essa necessidade do médico ter que se adequar, ter que entender o seu próprio código ali. Então, essa questão de ter inscrição no Estado é uma infração ética para nós também, advogados, né? Então, se a gente tem mais de 5 processos em um outro estado, a gente também tem que ter. Mas tudo bem, a gente tem que saber isso. Agora, o médico, ele não tem que saber isso, né? Até lá no escritório a gente criou é um programa, assim, a gente ainda não chegou nem a fazer, mas chama Código Azul. A gente quer ir no 6º ano, nas faculdades, falar o básico para esse médico que sai de lá para dar plantão. E assim, sai tomando infração uma em cima da outra, né? E assim, É morre muito. muita gente no plantão, né? E ele Ah, já sai assim, já desiste. Então a gente quis fazer é um plano nosso, assim, chama Código Azul, de contar nas faculdades o básico. Pelo menos tenha um seguro mínimo, sabe? Um seguro de responsabilidade mínimo. Não custa pouquíssimo por mês para você conseguir pagar um advogado decente, porque advogado de seguradora não é decente, né? Muitas vezes, que eles não me escutem, mas para ter essa defesa, porque vocês não conseguem saber tudo da medicina, ainda tem que saber tudo do direito. Então é um programa nosso, depois eu vou mandar para vocês o que a gente faz nas faculdades, né? A gente está tentando implementar nesse 6º ano. pô. Ai, Andrezão, obrigada. Andrezão, Olá, parabéns pela aula. A minha não é uma Obrigada. pergunta, eu vou colocar uma ideia aqui para comentário. Quando a gente tem como desfecho principal evitar ou aumentar as nossas chances de não ter processo ou de ter um desfecho favorável no processo, os termos de consentimento, que cada vez estão mais detalhados, fazem sentido, né? Eu já vi tendência até de ter termo de consentimento em vídeo, né? Você falando para o paciente para provar que de fato o paciente entendeu tudo. Por outro lado, existe um efeito nocebo do termo de consentimento que não pode ser negligenciado, né? Então, já tem alguns estudos sobre isso, né? Então, você explicar tudo que pode acontecer de ruim para o paciente aumenta a chance, ao menos, de complicação percebida, né? Então, quando o, o desfecho principal é a melhora do paciente, o termo de consentimento ele pode muitas vezes atrapalhar, em especial os mais modernos, os mais, entre aspas, garantidores, digamos assim, né? Ou garantistas, não sei qual que é o termo ideal. Então, eu particularmente, posso eventualmente me arrepender um dia, mas como eu tenho esse seguro de responsabilidade civil, a coisa fica um pouco mais tranquila, eu vou adequando o meu nível de explicação para o paciente, né? É claro que isso demanda um feeling, que muitas vezes a gente erra, que é aquele paciente que tem mais chance de causar problema, você ser mais detalhista no termo de consentimento e outros não, né? Então, não é uma pergunta, é só essa ideia de que, de um lado, nós temos a garantia, o aumento da garantia de não ter o processo ou de se safar dele, e do outro lado, a gente tem um problema de não só o paciente assustar com tudo que de fato pode estar escrito, como também aumentar a possibilidade de desfecho desfavorável do ponto de vista clínico. Deixa eu só fazer um comentário a respeito. Quando eu também optei por criar esse termo um pouco mais fechado, né, assim, no sentido de que o paciente falou, eu li, eu entendi, eu li, eu entendi, eu concordei. A parte que menos eu dou ênfase são aos efeitos adversos. Tá? Mas a parte que eu mais dou ênfase é justamente a medicina não é uma obrigação de resultado, porque eu não vejo muito problema nos efeitos adversos. Ah, eu não sabia que de repente por exemplo, acho que tem um bloqueio que vocês fazem, tudo que pode ser
na cervical, por trás ou pela frente. Pela frente, ele pode causar alguma questão nas cordas vocais. Tá. É um efeito lá, sei lá, menos de 1%. Não é tudo que a gente coloca. Então, a gente coloca assim, isso e isso, dentre outros. Mas alguns principais e mais recorrentes a gente precisa colocar de fato, né? Uhum. Mas a ênfase do termo de consentimento é assim, ó, eu sei que existem alternativas ao procedimento, ou que não existem alternativas, né? E aí eu vou continuar com a mesma dor que eu tô, ou eu posso até ter uma piora progressiva do meu quadro. Eu tô entendendo isso e quero tratar. É muito mais do que a questão dos efeitos adversos. Ah, entendi. Uhum. A ênfase do termo de consentimento, ela vai mais nesse ponto, e inclusive da questão da melhoria ou não do quadro desse paciente. E um pouco menos, a gente tira um pouco do foco os efeitos adversos, porque qualquer procedimento tem um efeito adverso, ali, às vezes até da morte, né? Qualquer um, Exato, todos eles. É. né? Uhum. Qualquer termo. Então, a gente tira ali a luz para uma coisa e coloca na que hoje a gente está vendo como mais, com mais implicações, assim, jurídicas. Perfeito. Bacana, bacana. Ô, Renata, apresentar você também, ó, colega nosso aqui da mesa, doutor Alexandre Mil. Bem-vindo, Mil. Vixe, boa noite. Prazer. Ele é quase, é pior que advogado, minha amiga, viu? Eu me atrasei, desculpa, eu queria muito ter visto assistir essa aula, mas depois eu vou assistir essa aula integralmente lá no YouTube, que essa aula fica gravada, mas eu me atrasei um pouquinho e não consegui chegar a tempo, então eu peço desculpas, mas eu já estava com uma pergunta engatilhada aqui, o André atravessou a pergunta dele, que foi perfeita, assim. Eu acho que a questão do efeito nocebo é muito importante, porque a gente fez isso na prática, né? Quando a gente coloca para o paciente, né, as possibilidades. Agora, eu fiz uma inervação cervical, eu falei com a paciente que ela podia ter, eu fui fazendo vários níveis, e você pode ficar com um pouco de fraqueza cervical. Ela teve tudo que eu falei na primeira semana. Nossa, eu não consigo levantar meu pescoço, eu tenho que colocar um colar, sabe? Então, assim, desse nível. Então, mas assim, em relação ao que você estava falando, eu fico um pouco na dúvida, porque alguns processos que eu tenho acompanhado, eles têm ido muito batendo muito na questão da ausência da complicação do termo descrita, né? Então, por exemplo, agora estava até vendo, eu acompanho alguns colegas que são advogados, e eu estava vendo um processo médico de um radioterapeuta de uma paciente tratando de linfoma de Hodgkin, e 2 anos depois dela curar com uma radioterapia, ela teve uma mielite actínica que evoluiu para uma paraplegia, e essa paciente processou o colega, ele foi condenado em R$ 500 mil, mas tudo, né? Um outro colega, um rapaz como você mesmo disse, um rapaz novo na medicina, dentro de um plantão de emergência, num pronto-socorro caótico, reconhecido como caótico, inclusive pela própria administração, inclusive pela própria CRM, né? Teve um paciente que morreu, né, dentro do pronto-socorro, e o médico foi condenado. Entende? Que o próprio médico, o próprio CRM, votou pela condenação dele, inclusive na esfera ética, porque ele deveria ter comandado o caos, entende? Como que a justiça Então, hoje está mas aí a sendo gente entra muito, numa né? esfera muito assim. E como que era a defesa desse médico, né? Porque quando eu digo assim, e aí não é para puxar sardinha mesmo, não. É porque muitos advogados se aventuram no direito médico e é muito específico. Quando a gente fala, por exemplo, de processo administrativo disciplinar, eu estava conversando isso também com a Lilian. É, a Lilian trabalha no HC, né? Então a gente falando questões de processo administrativo mesmo. E aí a gente tem uma máxima no direito processual civil que é assim: se a gente entra com recurso, a gente não pode piorar o que já aconteceu com a gente. Mas no Uhum. processo administrativo, sim. Se a gente entra com recurso, pode ficar pior do que já estava. Então, o advogado ele tem que saber todas essas nuances para falar assim, não, vem cá, eu não vou arriscar um recurso aqui nesse processo administrativo, porque tem tudo para piorar e não para melhorar. Então, é difícil falar. E eu sei que o médico, ele é muito, ainda, ele tem muito essa questão de, nossa, quanto documento, eu assusto o meu paciente não gosta. Ele vai sentir, às vezes, né? Não sei se é efeito placebo ou não, mas ele vai sentir ali tudo que ele tinha para sentir. Mas o fato é que as condenações estão vindo,
muito mais pela falha no dever de informação do que pelo erro médico em si, como Pois esse é, mas caso aí aí. tá. A falha no dever de informação é que é o problema. Porque quando a gente entra com a questão da informação que tem que ser completa, então, né? Então, é o que o André falou. Aonde vai parar isso? Então, por exemplo, eu vou fazer um bloqueio na cervical do paciente, eu posso falar que ele pode até morrer, porque ele pode até morrer. Eventualmente, o bloqueio pode até matar. Né? Mas Então, daí você tem que, né, junto com o advogado, criar um documento ali sagaz para dar essa ênfase ali em outros pontos, tirar desse. Vai E, ter e uma a rota gente não tem que de. colocar tudo. Tudo não dá para colocar, é impossível, né? A gente colocar é, tudo. Então, aí depois vem a defesa, e aí é isso, tem o advogado para chamar de seu, para é, confiar naquele advogado e passa, porque senão também vocês não trabalham, né? é. Só por curiosidade, eu vou ilustrar aqui, porque eu tenho 32 anos de formado. Em 32 anos, eu nunca tinha sido processado até uns 3 anos atrás. Eu tive um processo que foi no SUS, sinal, um paciente do SUS, que eu atendi na época da faculdade, e essa paciente teve uma complicação, essa foi tratada, a gente tratou tudo e tal, e ela entrou com um processo, né? E ela, olha só, ela não poderia ser, o processo não poderia ocorrer sem ser direcionado para o governo federal, porque eu era funcionário público, eu estava trabalhando como funcionário público, então deveria ser direcionado, não para mim, né, não para, e sim para o governo federal. Isso é claro, nítido, né? Então, na primeira instância eu ganhei, ela recorreu, falando que ela estava sendo tratada no meu consultório. E realmente eu a tratava no meu consultório depois da complicação, mas depois da complicação, e não antes, né? E aí os juízes, os desembargadores entenderam que havia uma relação dúbia, olha bem, dúbia, e por isso mandaram voltar para a primeira instância. Então, assim, como pode ser dúbio se uma coisa, né? Se é proibido atender paciente de SUS no consultório particular e direcionar para tem toda uma lei a esse respeito, e eles mesmo ignoraram que se eles entenderam que isso ocorreu. Né, eles deveriam ter direcionado, inclusive, para a esfera administrativa. Olha, isso aqui tem que ir para a esfera administrativa, porque tem que retornar, porque é um processo, entende? Mas não, eles optaram por só mandar para a primeira instância. Quer dizer, olha como que a justiça ela pode ser complexa nesse sentido, né? Entende assim? Então, agora o processo está ocorrendo na primeira instância porque os juízes, os desembargadores entenderam que aquela relação ela não foi dentro do serviço público e foi até o momento da complicação, né? Depois E da aí complicação, tá o doutor e a União? Os dois estão no polo não, passivo? sem união. Só você. Ser eu, quer dizer, você entende? Olha como é que a lei ela foi feita para proteger o médico no ambiente né, ela foi feita para proteger o médico dentro da administração pública. Servidor Por quê? público. Por quê? Porque o servidor público fica exposto a exatamente esse rapaz que morreu lá, né? A gente fica exposto à atuação dentro de um serviço, dentro de um que não é a gente que coordena, não é a gente que é dono, não é a gente que é nada, e a gente está ali só prestando um serviço, né? E tudo que chega é responsabilidade do médico. Então, a própria lei reconheceu isso e criou uma lei para proteger o médico, e depois o juiz vai, o desembargador vai e não reconhece mais. Eu estou te dizendo assim, como que. E eu tenho um advogado bom, um advogado um advogado que é especialista em direito médico, né, um escritório. Então, assim, por aí a gente entende como que, às vezes, a situação é complexa. É muito difícil a gente se proteger totalmente no ambiente jurídico. Eu acho que isso é certo e notório. E o melhor que eu vi, que é o seguro, realmente ele tem que ocorrer. Os colegas, às vezes, eles não conhecem o seguro, eles desconhecem que existe, né, o seguro. E ele tem que realmente, a gente tem que ter o mínimo, né, seguro mínimo, para poder exatamente não ter que, como você disse, né, contratar um bom advogado, não ter que se descapitalizar no momento, né, que às vezes são honorários altos, né, são processos altos, né. E o judiciário é bem verdade que existe uma insegurança jurídica, né? Porque o judiciário, os desembargadores não sabem nem o que eles estão falando às vezes ali, né? Então, a gente infelizmente vive essa insegurança jurídica, mas no seu caso é uma violação constitucional, essa Ah, violação aí. Então, ele pode chegar até no STF ainda, pode. Esse processo pode ir até o STF, sim. até o E esse, STF. esse daí eu vou levar lá para o STF, porque é um absurdo isso, né? Foi um Sim. absurdo, apesar da gente ter recorrido, de ter mostrado, não. Aí depois o juiz o desembargador já disse que não cabe mais discussão em relação ao voto deles, que foi unânime, né? Então, é um É. absurdo, né? Deixa eu perguntar duas coisinhas, Renata.
Você falou, até você mostrou um slide rapidamente lá, na parte, uma pergunta é com relação ao Instagram, porque você mostrou até tinha uma frase lá, você não falou, mas tinha escrito para o médico não responder as provocações nos stories, né? E, e hoje, nessa lei de proteção geral de dados aí, até um assunto que eu conversei uma vez com o Mil, né, Mil, por telefone, que às vezes o médico mostra um procedimento cirúrgico no Instagram, mesmo que seja com o intuito de ensino, não, ele não está fazendo propagandas mas e aí o que acontece? Se o paciente, se ele se identificar naquela imagem, é uma imagem de um vídeo, não tem foto pessoal dele, não tem nada. Mas nós temos visto vários colegas perdendo causa importante, perdendo bastante dinheiro no final, no processo, quando o paciente identifica isso. Aí o Mil, por exemplo, ele criou para ele lá um termo para o paciente autorizar aquela publicação, obviamente que não vai mostrar o paciente, mas que mesmo que seja uma imagem fluoroscópica ou de ultrassom, para evitar que tenha esse problema, tá? Então, se você também tem visto esse movimento, se a recomendação mesmo é mesma dessa maneira, tá? Primeiro no Instagram e depois eu faço a outra pergunta para você. Tá. Eu Só costumo só um usar. parênteses. Perdão, rapidão. Eu tenho um parágrafo só, Zé, no termo geral, o último parágrafo é de direito de imagem. Não sei nem se Ah, funciona você ou já não, mas que eu incluiu, tenho, André? tem. Não sei Ah, se funciona, mas tem. funciona, Desculpa, Renata? Renata. Funciona. Funciona e eu, na verdade, eu coloco ali, eu coloco não um parágrafo, eu coloco um tópico pequeno, porque às vezes a pessoa pode autorizar a imagem para fins É, científicos apenas, então é. para estudos, porque vocês fazem muitos estudos, né? Ou para fins de divulgação mesmo, sem a identificação, porque com a identificação, mesmo que ele autorizar, não pode, né? Com Uhum. a identificação, mesmo que o paciente autorize, não pode. Então eu coloco lá as hipóteses, ou não autoriza, nenhum dos dois. Então ele vai ticar ali no que ele autoriza. Mas dentro do próprio termo de consentimento. Senão fica muito papel. Fica muito documento. Então eu vou fazendo dentro desse programinha que eu criei. É um dos itens. E aí eu Legal, acho que tem que ter. legal, legal. E Outra prescrição de situação. fármacos, doutora? Desculpa, Zé, eu atravessei essa Imagina, pergunta. A imagina. prescrição de fármacos, por exemplo, porque a gente prescreve fármacos antidepressivos, anticonvulsivantes, que têm efeitos colaterais graves às vezes, né? Como é que você coloca também um parágrafo em relação a isso? A depender da medicação, a gente faz até o termo da medicação. Então, por Para exemplo, nós, para nós a gente tem, a gente usa opioide, né? Usa antidepressivo, anticonvulsivantes são os mais complexos, eu diria. Mas assim que podem ter efeitos colaterais às vezes até bem importantes, né? E que na maior parte das vezes os colegas às vezes não colocam no termo, sabe? E o meu tem tudo isso e A depender, eu acho assim, que vale você constar no seu prontuário que foi explicado, né, os principais dos efeitos que estão em bula, né, para que, porque você não precisa também transcrever a bula em um termo separado, né, mas a depender do medicamento, esses medicamentos, assim, por exemplo, antidepressivo e tudo mais, eu não faço um termo separado. Mas eu gosto muito que o médico explique no momento que ele está fazendo a prescrição, que ele conste no prontuário. E aí, se o paciente teve alguma dúvida, ele fala que foi questionado. Então, quando o prontuário está bem explicadinho assim, ele é muito bom para o médico. Mas eu não acho que precisa ter um termo de consentimento para o medicamento, nem para o opioide. Renata, o que eu ia te perguntar, a segunda pergunta, que é o seguinte, olha, eu tenho visto muito isso. Vamos supor que o paciente foi a óbito ou teve uma complicação importante e eu estou vendo isso muito recorrentemente. A família, por orientação do advogado deles, entra, na verdade, a ação contra o hospital. Por quê? Estou falando em ambiente hospitalar, tá? Ambiente hospitalar, porque é quem tem mais dinheiro, teoricamente. Então, há um movimento sempre de ir no hospital. E aí,
A maioria das vezes o médico não pode usar o seguro dele, porque o hospital está sendo acionado e por mais que. E aí, por quê? O que às vezes o hospital tem feito? O hospital tem falado assim internamente, tá? Olha, aconteceu isso, a, im- o paciente tem razão, nós vamos fazer o acordo, você paga ou você sai fora do hospital. Aí o hospital te pressiona o médico, né? Logicamente, para ter essa colocação de. Daí o médico não pode usar o seguro dele. Nesse caso, inclusive, eu tenho uma ação um pouco parecida, mas nesse caso é o seguinte: o médico funciona como terceiro interessado, diretamente interessado na resolução dessa controvérsia paciente-hospital. Então, Uhum, ele pode se habilitar no processo, ele vai entrar dentro do processo, sem ser chamado, ele entra. E lá dentro, se ele quiser fazer o acordo, ele vai fazer. Se ele não quiser, ele não vai fazer. Mas ele vai, inclusive, produzir todas as provas lá dentro. Então, há um único meio que eu vejo dele conseguir, inclusive, usar o seguro dele para entrar lá, porque ele é interessado nisso. Mas é uma briga grande, não é uma coisa que você faz assim, que é fácil, que vai ser super tranquilo. Seguro vai brigar, não vai querer que você entre, tudo isso vai acontecer. Mas sim, você tem totalmente esse direito, porque ao final isso vai respingar em você. sim. Eu tenho um caso que, na verdade, é de UPA, então também foi contra, na verdade, município e. Foi município e estado, né, Lilian, eu acho. Não sei se foi só município. E aí, a nossa cliente, eu aleguei que ela era parte ilegítima, porque ela era funcionária pública, então tinha que processar só o município. E ela saiu, né? Ela foi excluída do polo. Só que eu voltei. Eu excluí, mas eu voltei. Por quê? Porque o procurador do município não pediu uma única prova. Então, o que que ia acontecer? O município ia ser condenado, eu não tinha mais condições de fazer nenhuma prova, e o município ia entrar com a ação de regresso e cobrar tudo da minha cliente. Então, eu Uhum, saí como ré, eu não sou mais ré, mas eu sou terceira interessada. Então, eu fabrico ali todas as provas que eu preciso, eu participo de todos os atos para que esse processo corra e, ao final, o município seja absolvido também. Ou, se não for absolvido, que eu tenha todas as provas para absolver a minha cliente numa ação de regresso. É bem complexo, mas essa talvez. questão, o médico tem que entrar como terceiro interessado. Então, talvez ele tenha que contratar um advogado para que o seguro aceite entrar na causa, porque o Ah, seguro não quer entrar na provavelmente. causa. Com certeza não, mas ele tem direito. Mas Porque é a coisa mais. o seguro só cobre, Zé, quando você é acionado. Entendeu? Sim, Eles pedem ma- o processo, né, a abertura do processo. Então, se Mas se você você não entrar foi no acionado, processo, sim. Mas é que você oi? vai entrar no processo, Pois é, mas você ainda tem que que entrar você não esteja com o chamando. advogado, você tem que entrar com o seu advogado, é isso. É. Sim. Uhum. sim, sim. Porque senão você Tem, vai pagar do seu bolso e não tem como depois você reaver a vez do seguro. Então você vai entrar porque o maior interessado nesse processo é você. Uhum. sim. Tem uma pergunta aqui da Lorena. Doutora, temos jurisprudência ou resolução sobre isso? Eu acredito que quando você estava falando sobre o OPME, para demonstrar para um paciente que tal OPME é mais indicado para tal procedimento do que o que está sendo autorizado, por exemplo. Porque até isso é difícil da gente provar, né? Tecnicamente mesmo falando assim. Sim. A gente tinha, e aí foi um retrocesso, né? A gente tinha uma súmula no estado de São Paulo que era totalmente a favor da autonomia do médico. Então, o que o médico prescrevesse era aquilo que era o tratamento, ninguém tinha que questionar. Essa súmula foi revogada. Então, a gente deu ali 1000 passos para trás. Todavia, ainda assim, a palavra do médico é soberana. Então, a gente tem muitas jurisprudências no sentido de que o médico precisa só demonstrar qual é a diferença entre aquele OPME fornecido pela operadora e o OPME que ele quer usar. Sim, Demonstrada essa diferença, você não vai operar com aquele que vai, de repente, quebrar né, no rosto do seu paciente, como é muito caso de bucomaxilo, acontece isso, né? Eles quebram, aquilo ali quebra e aí depois ele que responde. Então, o médico ele vai ter que tecnicamente explicar isso, e pode ser que tenha que passar por uma perícia.
Perícia do juízo, não a junta médica da Healthcare, né? Health Advice, aliás, que é a que hoje, né, tá aí todo dia. De manhã você faz o pedido de autorização, à tarde ele já instaurar a junta médica. Entendi. Cissa, vá, minha amiga. Não, Aproveite a única aproveita a outra, doutora aí. a outra coisa que é como que ela lida com essa questão de ser oncológico e não ser oncológico com relação aos procedimentos. Se você consegue ter mais êxito, porque, pelo menos para mim, até hoje em dia, tá igualmente difícil. E Des- anteriormente eu Desculpa, conseguia doutora, eu muito, não vi o início da pergunta. diferenciando quando é um paciente oncológico do não oncológico. Se você está conseguindo, tendo mais sucesso, né, naquilo que você tenta ajudar o médico, porque a gente, às vezes, mesmo dizendo oncológico, expectativa de vida, tempo, queda do status dele de funcionalidade, ainda assim as operadoras, além das outras questões, por exemplo, você interromper um outro tratamento quimioterápico ou imunoterápico, porque ainda assim, para mim, eu tenho muita dificuldade, mesmo o paciente sendo oncológico. Judicializado, a gente vê uma diferença, né, Lilian? Se eu, eu percebo que fora da judicialização, não. Mas judicializado, eu percebo que aí a gente sim consegue eliminar, aí a gente consegue, porque aí a gente consegue demonstrar urgência, que é o que eu digo que é muito difícil a gente demonstrar, por exemplo, em ortopedia na Sim. dor. Mas aí no oncológico, a gente, é raro a gente perder uma liminar num oncológico, que estiver bem embasado. Interessante, doutor. Você falou uma coisa interessante. Até eu comentei esse caso com o Zé Luiz. Tem um paciente meu eu acho que, se eu não me engano, era uma cirurgia de coluna, um endoscópio, uma coisa assim, e que ele judicializou, que a operadora negou e tal. E aí a juíza não deu em primeira instância, né, não liberou o procedimento, alegando que dor não era urgência, sabe? É isso aí. Aí eu falei assim, gente, eu escrevi para ela, sabe? Eu escrevi. Eu falei assim, olha, o advogado falou assim, você quer que mesmo que eu mande isso? Eu falei, quero sim, porque eu estou absolutamente embasado naquilo que eu estou falando. Então eu coloquei os critérios de urgência e emergência do Conselho Federal de Medicina, né? E escrevi para ela que não era urgência enquanto não era nela, né? Que eu gostaria imensamente que ela tivesse um cálculo renal, uma coisa simples, que todo mundo tem, que todo mundo pode ter, que é uma coisa absolutamente simples, para entender o que é dor, né? Porque ela poder chegar no pronto-socorro e querer ser atendida em primeiro lugar que todo mundo, né? Porque aquilo que ela está entendendo, né, como um simples cálculo renal, né, é o que o meu paciente sofre todos os dias, né? Apesar de não ter um cálculo renal, a intensidade da dor e o sofrimento é o mesmo, sabe? E eu mandei para o processo, né? E, obviamente, não, o processo não foi, não foi, já foi julgado, já foi liberada a cirurgia, mas assim, eu achei um disparate, né? Um juiz escrever que dor não era uma urgência e por isso ela não iria liberar o procedimento, sabe? Eu falei, gente, mas que coisa A gente meio. já teve caso de juiz entender que hemodiálise não era urgência. A gente tem que ir lá e aí a gente tem que ir lá, sair de casa e despachar com o juiz. Falar, você sabe o que que é hemodiálise? Deixa eu te explicar o que que é hemodiálise. Porque como assim não é urgência? Então, assim, é uma profissão que é bem desgastante nesse sentido, que a gente às vezes lida com pessoas ignorantes no sentido de não compreender aquela doença, porque para a gente fazer uma ação, a gente estuda a doença. O médico, que é nosso cliente, Uhum, nos explica tudo, e a uhum. gente tira as dúvidas e estuda sobre. Aí vai o juiz e julga ali da cabeça dele, das vozes da cabeça, então é muito Voz da difícil. cabeça. É. É. E eu acho que para também, eu queria colocar uma outra pergunta no termo, Renata. Se você está com o paciente na mesa cirúrgica e você lembra assim, nossa, eu não dei o termo para ele assinar. Ele tá lá peladinho, a paciente tá peladinha em cima da mesa, de camisola, jejum, a veia pega. Você senta aqui que eu esqueci, você vai ter que assinar isso aqui. E daí isso pode depois ser colocado, o paciente fala assim, olha, ele me deu para eu assinar num local onde eu tinha uma pressão emocional que eu queria fazer, não tinha tempo para pensar se eu ia assinar ou não. O que que você vê desse termo assinado em cima da mesa cirúrgica, em cima da hora?
Não, não é bom, né? Ele, claro que ele perde muito ali por cento da validade dele. Muito embora às vezes o paciente ainda não tenha nem tomado, né, nenhuma medicação, nada disso, mas é claro que ele perde por conta da questão toda psicológica. Mas é melhor ainda ele assinar do que ele não ter assinado. Mas o que que Tá. é bom mesmo? Um protocolo. Um protocolo que vai o contrato, vai uma política de agendamento e cancelamento da própria cirurgia. E aí vai o termo para ele entender, né? Porque o médico já explicou ali para ele, mas é ali que ele vai mostrar que ele entendeu, até para você retornar e falar assim, gente, esse paciente não entendeu nada, a depender do que ele colocou lá no termo. Nossa, esse paciente não entendeu nada. Acho melhor eu conversar novamente com ele porque ele vai me dar problema. E aí você volta. Tá. Então é bom você ter todo um protocolo, mas nesse caso, se esqueceu, deu tudo errado, é melhor ele assinar do que ele não assinar. Mas é um termo que Entendi. vai ter um menor peso, com toda certeza. Tá bem. Interessante, né? Eu tive um caso agora, uma fratura de colunas, que, apesar de ser uma urgência, né, era uma urgência programada. O paciente foi para a sala de cirurgia e na sala de cirurgia a minha residente esqueceu de aplicar o termo. Né? Ela tinha que ter aplicado, lá, a paciente ficou internada uma semana, podia ter internado a qualquer momento, né? E aí, na hora que chegou na sala de cirurgia, eu perguntei. Por sorte, eu perguntei. E o termo? Aí as minhas, ela não assinou ainda não. Eu falei, então imprime lá e dá para assinar agora. Aí eles imprimiram e levaram para ela. Ela falou, não assino. Aí as meninas voltaram, ela falou que não assina. Eu falei, tudo bem, então vamos lá. Aí fui lá e falei com ela. Olha, é o seguinte, a senhora não vai, trouxeram o termo, a senhora, né, me falar que a senhora não vai assinar. A senhora tem alguma dúvida? Tem algo que não foi dito para a senhora? Tem alguma dúvida que a senhora que eu possa tirar para a senhora aqui agora? Não, a minha dúvida é por que que eu tenho que assinar esse termo agora e o que significa, de que isso adianta? Eu falei, a senhora é advogada? Ela, não, mas eu trabalho na área do direito. Eu falei assim, então a senhora entende que, mesmo a senhora, exatamente o que ela falou, mesmo a senhora estando sendo informada agora, e os termos estão sendo informados agora, eu tenho testemunhas aqui que eu estou perguntando para a senhora se a senhora tem alguma dúvida, que eu estou disposto a tirar todas as suas dúvidas. E agora eu ainda estou disposto a cancelar o seu procedimento para a gente poder fazer amanhã, ou talvez depois de amanhã, quando a senhora tiver lido o termo e a senhora estiver disposta a escrever a assinar o termo. Se a senhora não tiver disposta, não tem problema, eu passo o caso para outro colega, não tem problema, né? Posso tirar. Aí ela, na mesma hora, pegou o papel, tipo, assinou. Né? Pegou o papel, assinou. Pronto, tudo bem. Resolvi. Aí não, aí eu fui, peguei o prontuário e escrevi que no prontuário dela, que ela tinha lido aquele embaixo inicial, né, e que tudo tinha sido deixado claro e tal, que ela assinou por vontade própria, que eu tinha dado para ela, inclusive, a alternativa de operar em 2 dias depois, 1 ou 2 dias depois, para que ela pudesse ter tempo de ler. E aí ela aí ela. E não escrevi o testemunho da enfermeira, da médica, não sei o que estavam presentes no momento da discussão. Né? Aí, com isso, a situação. O que aconteceu depois? Ela fez queixa de todo mundo, inclusive de mim, para a auditoria do hospital, para a ouvidoria do hospital, para não sei quem, da Mas aí a diretoria do prova estava hospital. inteirinha lá, né? Tava toda no prontuário, tinha Foi que eu falei com os documentação. meninos, falei assim, bom, né, eu peguei, né, tive que responder a diretoria do hospital, das queixas dela e tal, que eu tinha sido grosseiro com ela, que eu tinha obrigado ela a assinar o termo, entendeu? Olha bem, olha bem, que eu tinha Mas sido qual que foi o grosseiro com ela. resultado? Oi? O Zero, resultado. zero. Ela saiu muito bem da cirurgia, não teve nenhuma complicação, né? E eu produzi, a prova estava produzida no prontuário de que eu tinha testemunha, de que se eu não tivesse feito aquela anotação, né? Provavelmente a diretoria ia engrossar para mim, né? A coisa ia ficar mais feia para o meu lado, porque ela foi muito incisiva, ela fez assim várias queixas, sabe? Então imagina como que a gente tem que se defender, tá vendo? Em todos os momentos, né? Sim. É. Essa é a diferença, assim, de ter o conhecimento, né? Desde o início. É. Pois exatamente, é por isso que a gente tem que estar discutindo isso aqui sempre, né? Porque às vezes os nossos colegas não estão não entendem com tanta clareza essa questão, né? Não. Renata, a gente também já vai finalizar, mas só para colocar duas coisinhas rápidas. Uma é a seguinte, o termo que existe lá é genérico no hospital, que não é específico o seu procedimento. Todo paciente tem que assinar. Ele vai ser operado, ele tem que assinar. Ele tem algum valor de defesa, esse daí, para o Nenhum, médico? Não, não tem. nenhum, Nenhum. nenhum.
Tá, ele tem talvez para a instituição, mas não para você, seria para o médico, seria isso. Nem para a instituição. Hoje Nem já o para. judiciário reconhece que aquele papel ali nada é a mesma coisa. Tá, Engraçado, mas por que que pedem então? Hã? que é Ficou antigo, obrigatório. né? Ficou antigo. Isso ele não foi, não seguiu o entendimento jurídico. O hospital fica com aquele termo antigo, né? Mas não vale de nada, porque a pessoa lê aquilo ali e não entende nada. Tá. Aí, Renata, uma curiosidade assim, aquele paciente que nós começamos hoje aqui falando dele, né, que você viu que ele estava autorizado, daí ele foi fazer o procedimento, daí ele ganhou uma conta porque foi glosado o material no final do procedimento. E também isso acontece com o médico. Recentemente aconteceu agora com o Mil mesmo aí. Ele tinha autorizado os códigos e o convênio não quer pagar os códigos. Nós temos uma orientação e nós damos, eu e o Mil, a Cecília, o André, que teve que sair agora, a gente faz aula disso e nós colocamos pro colega que quando tem a glosa, ele tem que materializar a glosa. Ele tem que pedir para o auditor, descreva por que que você não vai me pagar. Mas às vezes ele não vai escrever. Esse é um problema. E a gente não vai receber, mas nós não vamos ter a materialização do motivo. Ou simplesmente ele não pagar já é uma materialização. Você entendeu? Eu preciso ter a materialização, ou só o ato dele não pagar já é a materialização juridicamente aceita. É a materialidade de que não pagou, né? A Sim, gente só, talvez não sei se vai dar para individualizar o quê, mas a gente não tem a fundamentação. tá. Mas a gente tem uma resolução normativa que passou a vigorar agora em 2026, a 623, se eu não me engano, mas depois eu posso até colocar para vocês, que todas as decisões têm que ser fundamentadas. Então você pode pedir em qualquer canal, por que não? Qual é o motivo de não pagar este OPME? Não E digo, aí eu eles digo têm que te dar a honorário. fundamentação por Não, eu digo escrito. honorário, porque, por exemplo, honorário, tô Ah, falando o de honorário, honorário. por escrito. Porque, Tem que te dar por porque escrito. então o auditor seria obrigado a me passar isso por escrito. Mas e se ele não passar? Se ele não passar, você vai ter o caminho dentro da operadora comum ali, né? Você vai ter o caminho administrativo de fazer um questionamento com protocolo formalizado, ou você pode ir via ANS e fazer essa pergunta para ele. Tá. Porque assim, algum código, né, que ele negou para não Isso. pagar o honorário. Qual código Autorizou foi negado e três por que não? isotomias, pagou uma, por exemplo. Sim. Mas você tinha autorização de três. É, isso aí, Na, só vi- isso por si só já está muito errado, né? é, Porque a glosa posterior, ela é totalmente invalidada, né, É, hoje. na orientação que a gente tem recebido, e a questão das aulas nossa, esse médico a gente teria que mandá-lo para o CFM e abrir um processo na Justiça Civil, porque, ou na Justiça Comum, civil não comum, porque ele, na verdade, quando não paga, parece que é um confisco, né? Seria um roubo do seu dinheiro, você entendeu? Que estava autorizado. É uma orientação que a gente recebe em termos de um professor falando para o outro. Você Sim, mas aí concorda? eu concordo, mas eu concordo também que é um caminho muito mais longo Hum. e mais beligerante, né? Você vai estar denunciando ali um colega no CRM, que eu não vejo problema nenhum dos auditores, né? Assim, com o que eles fazem, eles estão violando vários artigos ali do Código de Ética. Não vejo problema em denunciar, mas assim, para resolver a questão de forma mais célere e resolver o seu problema, talvez via ANS. Eu tentaria, eu tentaria. Vai reaver o Eu dinheiro, nunca né? Sim, reaver. Vem cá, qual código foi negado, né? Por quê? Pela resolução 623, tem que me falar qual. tá, entendi. Bom, se Samil querem fazer mais perguntas, amigos, por favor. Muitas, mas não vai dar tempo, não. Fala, Mil, fala uma aí. Vai lá. Não, não, é porque é tanta coisa, né, em relação a essa questão mesmo da, da autorização de OPME, né, que eles tinham colocado, né,
Eu não peguei a sua aula, Renata, talvez você me ajude, mas é, o que a gente é obrigado a entregar são três fornecedores, né? Três marcas diferentes, né? Três marcas diferentes. E hoje em dia, mesmo a gente entregando três marcas diferentes, eles têm um tal de um leilão que eles fazem, né? O portal é um leilão, né, que eles fazem, né? Eles colocam lá o caso do paciente, o material que eles precisam e fazem esse leilão lá. Agora, por exemplo, a Redditor fechou contratos exclusivos com fabricantes. Só tem um fabricante que ela trabalha. Um só. Então, você querer ou não, você vai operar com o setor médico, que é a fábrica com a qual a Redditor fechou o acordo, né? Então, ela, por ser dona, né, de operadora, ela fez. Então, eu não consigo resolver essa questão específica, porque na maior parte das vezes o material ele é inferior, mas não tem como provar. Não tem como provar. É impossível você provar que e eu tenho uma ação agora recente em que o juiz só levou em consideração se tinha ou não Anvisa. Se tinha Anvisa, é como se ter Anvisa fosse a norma máxima em que fosse necessário para o material, e não a qualidade do material, entende? O cara conseguiu, ele construiu qualquer coisa no botequim da esquina, fez um registro na Anvisa, né? E faz, porque a Anvisa não vai lá fiscalizar o botequim, né? E aí o juiz aceita isso como norma máxima, entende? Mesmo tendo leis e regras que citam, por exemplo, que a UPME ela tem que ter estudos validados, a UPME ela tem que ter estudo validado para falar que ela tem qualidade, né? Isso está na regra, está na lei, né? Eu mostrei isso para o juiz, ele falou que não precisava, que precisava era só a Anvisa. Então, mas existe, aí o juiz ele tá julgando contra a norma. Por isso que assim, o que que eu te pergunto, né? Da sua pergunta, eu te volto uma pergunta. Qual que é a sua vontade de brigar por isso? Porque se for para brigar, dá para brigar muito em termos Não, assim de, não, de nesse caso normativa. é o paciente que tá com o processo, né? O paciente que tá, É, mas quem vai ter que fundamentar vai ser o médico, né? Então, assim, sim, sim, olha, para você é melhor esse, por aquilo outro. E uhum, aí aquela briga. Mas assim, se a gente for falar em termos de lei, a gente ganha. A gente já teve caso, assim, principalmente de bucomaxilo, que eu até tô lembrando, eu tô lembrando, mas assim, a gente já teve de ortopédico também. Mas é nesse sentido, porque a resolução normativa fala das três. Não tem que ter Anvisa e não tem que ser homologado pela operadora. Não existe isso, homologado pela operadora na lei. Esse uhum, operador é que inventou e a gente vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo. Por isso, assim, depende da disposição que o paciente está para brigar por aquele OPME melhor para ele, né? uhum. E o médico de embasar aquele paciente. Então, vai de caso a caso, né? A gente também pega alguns casos no escritório e vai até o fim para pegar o OPME melhor para o paciente. É. Então, assim, como que é complexo, como que é difícil, né? Nossa, porque mesmo Tem com tudo caso que a até do gente. médico falar que ele, né, que ele treinou naquele, que é diferente para ele. Aí a gente tem um monte de alegações ali que a gente Sim. constrói, inclusive, né? Tô como médico, o que que é melhor para falar ali. É. É bem específico. Bem, bom, eu acho que tá perfeito. Muito obrigado. Viu? É um sucesso. Nós ficaríamos até amanhã fazendo pergunta para você, viu? Ah, para mim é um prazer debater direito com medicina, é uma Uma, alegria. uma curiosidade: o vinho que se fizeram você beber, puseram uma arma na sua cabeça e te obrigaram a beber lá na Alemanha, né? Que você foi obrigado a beber aquele vinho. É maravilhoso esse vinho. Ele é maravilhoso, né? E Pois ele tem é. um gosto assim meio aveludado, né? É um dos melhores brancos que existe no mundo, que é esse Chablis aí, né? Muito gostoso, muito Sabe? bom. Ah, mas eu Parabéns. fui indicada Para... por, né, por pessoas de alto calão. Verdade. Ó, obrigado pela aula, obrigado Lilian também, viu? Eu que Abri seu agradeço. microfone aqui, ó. Pode falar também um pouquinho, Lilian. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de participar desse debate.
Obrigado, obrigado, Mil. Obrigado, Cecília. Obrigado, pessoal. Desculpa me atraso, Renata, doutora Renata. Imagina, imagina. Foi um prazer, estou sempre à disposição. Tá bom. Obrigado. Um Boa abraço. noite para vocês. Tchau. Tchau. Boa noite.